a gente conhece aquilo que a gente está vivendo, aquilo que a gente está sentindo, a gente consegue lidar com isso. Quando a gente não conhece, a gente não consegue lidar com o que é desconhecido, não é mesmo? Então, eu sempre falo que a orientação, a informação sobre o que a gente sente é muito importante. E é por isso que eu trago meu trabalho aqui para vocês. Então, vamos lá. Ansiedade é uma emoção natural que todos nós sentimos. Nós nascemos com essa emoção, assim como em alguns contextos nós sentimos tristeza, em alguns contextos nós sentimos angústia. É muito normal nós sentirmos ansiedade. Na verdade, ela é uma emoção que nos ajuda, inclusive dos primórdios para hoje, ela nos ajudou com a nossa sobrevivência, porque ela nos liga o alarme, ela nos é o sinal de alerta para lutar ou fugir de algum perigo. Lá atrás, era preciso se fugir de perigos ou lutar e enfrentar, né? Na época dos homens da caverna, eles precisavam lutar com animais ou fugir desses animais, né? Hoje a gente já não tem mais esse tipo de perigo, mas nós continuamos precisando ter o nosso sinal de alerta quando, por exemplo, você vai ser assaltado. E aí a pessoa chega lá, né, com a arma lá e fala, me passa seu celular. Vamos dar um exemplo aqui. Como que você fica? Naquela sensação de alerta, né? O seu cérebro liga ali o alerta para que você tenha que ou lutar ou fugir. De preferência, fuja, né? Ou entrega o celular e pronto, tá tudo bem. Não é mesmo? Mas eu quero dizer o seguinte, você fica no estado de alerta. E quando você fica no estado de alerta, o seu corpo manifesta reações físicas para te preparar para essa luta ou para essa fuga, né? A musculatura fica mais rígida, a nossa respiração fica mais curta, os batimentos aceleram para irrigar a musculatura do nosso corpo para a gente conseguir ter uma circulação mais rápida, tá? Às vezes a gente transpira, a gente sente mais calor. Por quê? Porque nós temos uma liberação de adrenalina e cortisol que nos causam esses sintomas físicos. E isso tá tudo bem, é o esperado dentro de um quadro de ansiedade que nos serve de alarme, dentro de um contexto em que ela seja necessária e ideal. Porém, quando essa ansiedade, esse alarme fica ligado por muito tempo, essa ansiedade se faz presente e muito intensa por um período mais extenso. Então vamos pensar lá, faz uns 6 meses que você já vem sentindo esses sintomas, que você vem percebendo que você está sempre em estado de alerta, com muitas preocupações. Isso já vem então se arrastando. Não é mais aquele alarme que ligou, passou o perigo e ele desliga. É como se o seu cérebro estivesse o tempo todo sinalizando perigo para o seu corpo. E aí você se mantém no estado de alerta o tempo todo. Essa ansiedade que está em excesso, essa ansiedade começa a gerar sintomas e começa a nos prejudicar. E aqui hoje eu quero falar dos sintomas que estão bem associados aos relacionamentos. Os sintomas que muitas vezes acabam atrapalhando, interferindo nos nossos relacionamentos. E eu quero dizer aqui para vocês o seguinte, não falo só no contexto de relacionamento amoroso, não. No relacionamento com os colegas de trabalho, com os amigos, né? O relacionamento de mães com filhos, de filhas com as mães, com os pais, com os irmãos. Todos os relacionamentos interpessoais podem acabar sofrendo interferência, sofrendo influência e serem prejudicados por conta de uma ansiedade disfuncional. Esses pensamentos ruins cada vez foram criando uma historinha maior na sua mente, formando ali catástrofes. No caminho vai acabar furando o pneu porque eu esqueci de mandar calibrar. E aí, nossa senhora, vai furar o pneu, eu vou chamar quem para me ajudar a trocar? E aí vai demorar, eu vou chegar atrasada. A hora que eu chegar, essa pessoa já nem vai estar lá mais me esperando. E aí depois vai brigar comigo achando que eu não fui. Esses pensamentos começam a causar o quê? Preocupações e mais preocupações. Essas preocupações vão criando uma catástrofe de pensamentos que, na verdade, nem aconteceram. Isso pode gerar reações físicas. A gente falou aqui que a ansiedade gera reações físicas,
né? Às vezes eu tenho que levar o filho para a escola e tá saindo já um pouquinho atrasada de casa. Ai, meu Deus, esse trânsito. Aí para num semáforo, para no outro, e aí atrasa mais ainda, e não vai dar tempo, e o portão vai estar fechado da escola, e aí a criança não vai entrar na escola, essa criança vai ter que ficar comigo o dia inteiro, mas eu tenho que trabalhar, como é que eu vou ficar com a criança? Olha eu aqui inventando um monte de quadros de catástrofes e tragédias, dando exemplo para vocês. Por quê? Porque são muitos pensamentos distorcidos, porque eles não são reais. Aquilo ainda não aconteceu. É possível acontecer? É. Mas é provável? Talvez não. A gente precisa questionar esses pensamentos. Mas eles são capazes de nos ativar o quê? O nosso alerta. E aí a gente vai ficando cada vez mais alerta. E quanto mais alerta, mais adrenalina, mais cortisol, mais sintomas físicos. Então, mais batedeira, né? Acelera mais o coração, mais falta de ar, porque vai ficando cada vez mais curta a nossa respiração. E aí começa a transpirar, começa a tremer, pode dar formigamento. Quem nunca, não é mesmo? Mas isso tudo começa a acontecer, e isso que eu tô falando aqui que fica tão intenso assim, costumam ser as crises. Mesmo fora de crise, a ansiedade também pode interferir nas nossas relações. Porque essa ansiedade, ela começa a gerar alguns pensamentos distorcidos nossos. Às vezes você começa a ficar muito irritada no seu dia a dia, muito cansada, desanimada, dorme mal. Aí aquela pontinha assim, ó, de fagulha vira uma labareda, né? Uma gotinha d'água vira uma tempestade, tanta irritação. Aí começa a brigar com os colegas de trabalho porque, mexeu em algum papel que estava aqui na minha mesa e sumiu, né? Ou então começa a ter brancos no trabalho, a produtividade cai e aí começa a ter atrito com a chefia, né? Então a pessoa que evita as situações, que evita as relações, ela vai desaprendendo a se relacionar. Aquela história de que a prática é necessária, realmente a prática é necessária. Se ela não vivencia situações, ela não consegue lidar com as situações. E ela vai se isolando. E os relacionamentos vão ficando cada vez mais complicados, os relacionamentos vão esfriando. Ela começa a se afastar das pessoas. As pessoas, sem entender, sem saber como agir, quando também não tem conhecimento sobre isso, começam a se afastar, começam a não entender o afastamento dela. E a pessoa vai parando de fazer as coisas por conta desse medo. Ela vai evitando as situações. E a pessoa simplesmente vai deixando de viver, porque ela começa a sobreviver. Ela vai deixando de viver. Ela só sobrevive um dia atrás do outro. Uma tristeza atrás da outra, uma canseira atrás da outra, né? Tá o tempo inteiro cansado. Uma briga nova, uma discussão nova, um bate-boca novo. Não é mesmo? Porque tá irritado o tempo inteiro. Toda hora, puf, uma discussão. Puf, uma discussão. E os relacionamentos vão ficando desgastados. Vão ficando cada vez mais difíceis, mais complicados, né? Seja o relacionamento amoroso ou mesmo o relacionamento em qualquer ambiente, ambiente de trabalho, né? Um ambiente de passeio. Quem nunca? Quem nunca viu isso acontecer? Ou nunca ouviu isso acontecer? Então, o que eu acho aqui que vocês estão buscando aqui? Se isso acontece, tem como resolver? Vai parecer bobo o que eu vou falar, mas é real. Se você percebe que o que está interferindo no seu relacionamento, seja qual relacionamento for, é o excesso de ansiedade, são os sintomas causados pela ansiedade, é o sofrimento que essa ansiedade está te causando, o que você precisa fazer é olhar para a sua ansiedade, acolher a sua ansiedade e cuidar dela. Você precisa começar a cuidar dessa ansiedade, entender melhor o que é essa emoção, como essa emoção funciona no nosso cérebro, que manifestação ela pode causar no nosso corpo, por quê? O cérebro ansioso faz o quê? Manifesta o quê no nosso corpo? O que a gente está sentindo por conta do quê? Aí você precisa se conhecer melhor, entender o que você sente, para aprender como que você lida com isso. Se curtiu o vídeo, dá um like e compartilha. E não se esqueça de se inscrever no canal para não perder nada que eu vou trazer aqui.